Não, sabe, não é só que não entendem nada. O que eu não consigo entender... E a gente, ai, gente, eu falo isso com tanta dor no coração, assim, porque eu vejo as pessoas perderem tanto por sentirem que tem uma necessidade de fazer qualquer coisa que não seja apenas ouvir, entender e só. Elas sentem que precisam ir além. Sabe, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês que eu acho que pode ser interessante. Queria que vocês aproveitassem isso que eu vou contar pra vocês. Na minha época de estudo de teologia, tinha uma coisa que se fazia que se chamava meditar na palavra. O que era isso, meditar na palavra? Então, era mais ou menos assim. Você queria estudar sobre um assunto específico. Então, vamos dizer que você quisesse estudar sobre pecado. Então, você pegaria ali a sua chave bíblica. Sua chave bíblica é um livrinho que tem escrito cada palavra. E em cada palavra está escrito todas as passagens bíblicas onde aquela palavra está. Então, por exemplo, se você quisesse estudar sobre pecado, você colocaria lá na sua chave bíblica, você encontraria a palavra pecado, separaria todas as passagens bíblicas em que a palavra pecado é encontrada, e aí colocaria essas passagens ali e leria todas elas. A partir disso, você ia começar a ramificar o editorial do que você ia estudar. Então, você pegou lá o pecado original, Adão e Eva, você leu ali. Só que para entender ali, aquele assunto ali, vai ter uma coisa lá no Novo Testamento que vai puxar esse assunto. Então você vai precisar ligar um no outro. Ou senão você pegou o pecado de Caim e Abel. E aí, tá, aqui você estudou esse, mas isso aqui te remeteu a um outro texto que você vai lá buscar. E aí assim você começa a montar, né, aquele seu editorial de estudo. E aí, uma vez que estava montado o editorial de estudo, você começava a pegar cada parte desse estudo e fazer elas ficarem de forma sucintas, dentro de uma ideia do que você queria estudar. Você chegava ali a um texto final. Esse texto final, esses alguns textos finais, né? Você iria, então, meditar naquelas palavras, meditar na palavra. O que era isso? Era você ler aquele texto, ler aquelas chaves que você encontrou, ler as ramificações e citações do texto que você encontrou, e você ficaria ali lendo. Leria mais uma vez, e de novo. E aí, de repente, você sairia da Bíblia nessa hora e pegaria um livro para te ajudar. Então, por exemplo, se eu estivesse estudando alguma coisa no Pentateuco, eu pegaria a minha... Será que tá aqui a coleção? Não tá, tá lá no consultório. Tá lá no consultório. Eu pegaria a minha coleção de heróis do Antigo Testamento e iria lá pegar os livros auxiliares. Se a gente quisesse estudar mais ainda, a gente veria em qual linguagem está, a tradução está aquela. Porque algumas passagens requerem que, dependendo de como foi a tradução, você volte lá atrás para pegar lá o original, né, que seja ele em aramaico ou em grego, para ver como que foi feita essa tradução até chegar para o latim e do latim para o português, para que a gente possa entender certos erros que tem nas novas versões, mesmo sendo tantas versões, tem algumas que vão capengar para cá, outras vão capengar para lá. Mas enfim, uma vez tendo feito tudo isso, a gente parava para meditar na palavra. O que é isso? É ler e ficar lá. E ler de novo. E fecha o que você está lendo. Fica em silêncio. Pensando. Se você for uma pessoa que acredita em Deus, orando. Sobre aquela palavra, meditando ali. Dependendo de qual fosse essa palavra que você estava meditando nela, você poderia passar, às vezes, semanas meditando numa palavra. Tinha palavras que você meditava por um dia e depois você ia trazer de volta. Mas o que eu estou falando isso, o motivo que eu estou falando isso é porque assim, a minha geração viveu isso um pouco, né? E a minha geração que tem essa coisa pelo estudo, acho que viveu mais. Mas assim, eu estou acostumada, né? Eu venho de um lugar em que a gente lê
absorve aquele conhecimento e não fala nada. Então, assim, eu nunca me vi lendo uma passagem de Deuteronômio e dizendo, mas aqui eu não concordo. Hã? Eu nunca me vi lendo Tito e falando, mas isso aqui não pode generalizar. Hã? Eu não consigo me ver lendo o que Paulo disse aos Coríntios, porque um amigo meu me indicou, e eu leio e falo, mas lá na tua casa isso aqui não é assim. Isso pra mim é tão bizarro, tão estranho, do tipo... Eu não sei se eu tô conseguindo, eu não sei se a esse ponto alguns de vocês já entenderam o quão estranho é. Então, assim, quando eu falo pra vocês, cara, vai lá ver esse material do Fernando. Esse material do Fernando é bem legal, vai lá ver. Tá nos destaques dele lá. Chama Homem, sinalzinho de E, Mulher. São 6 destaques. Comece no primeiro e vá vendo. Quando eu falo isso pra alguém, na minha cabeça, vocês me desculpem, mas eu ainda tenho essa criação lá de trás, que é, eu não espero que um amigo meu dissesse, leia essa carta aqui de Coríntios, eu não vou terminar de ler e vou lá falar com meu amigo que eu não concordo, ou que ele não faz, ou que não... Isso não é natural pra mim, entende? Então, quando eu falo que eu, por exemplo, com esse material do Fernando, que eu acho irretocável, e aí algumas pessoas vão lá ver esse material do Fernando, e aí elas veem o material do Fernando, pelo tipo de pergunta que fazem, não viram nem mesmo prestando atenção, mas não viram esse material para absorver e meditar nele. Não, ela termina de ver e ela vem aqui e fala, ainda bem que você avisou que você é contraditória, né? Porque pelo que o Fernando falou lá, então você... Escuta. Tipo, primeiro, oi, quem é você? A gente se conhece? Ah, não, a gente não se conhece? Ah, tá. Por que você foi ver o negócio mesmo? Ah, porque você indicou para todo mundo. Ah, tá. E quando eu indiquei para todo mundo, desculpa, deixa eu só entender. Na sua cabeça ficou que eu tava indicando, era para vocês irem ver e daí virem aqui para ver qual é a minha aplicabilidade daquilo? É isso que você entendeu? Entende o que eu tô falando? Não tem mais essa coisa, gente, do meditar na informação. Não tem. Porque daí eu venho aqui e indico e falo, olha, eu aprendi muito do que eu faço com o Bruno Perini. Aí a pessoa vai lá, vira aluna do Bruno, aí ela vem aqui e fala, então, mas o Bruno fala pra fazer uma coisa que você não faz. Então, quando eu te indiquei, não era pra você ir lá, ver e vir aqui tomar se eu estou fazendo ou não. Porque eu não vou necessariamente fazer tudo que eu absorvo e leio. Eu medito nessas palavras e vejo o que serve pra mim. Mas, acima disso, se você me indicar um livro, eu tento imaginar essa cena que eu vou pintar aqui agora para vocês. Eu tento imaginar um seguidor aqui, dizendo, Lara, leia esse livro. Leia esse livro aqui, Lara. Aí eu sento, leio o livro. Eu fico tentando imaginar uma cena em que eu termino de ler o livro, eu vou lá, procuro o seguidor aqui e falo para ele, mas aqui eu li que cachorro não é bom. E eu tô vendo aí na sua foto que você tem um cachorro. Vocês me veem fazendo isso? Entendeu? Vocês entendem o quão fucked up é isso? Sabe? Ou, de novo, eu também não consigo me ver. É isso que eu tô falando, é muita coisa estranha. Eu já me acostumei, eu gosto disso aqui assim, eu já me acostumei mesmo. Mas é estranho eu falar... Sei lá, a pessoa passar o olho ali, ela conseguiu ver um refrigerante. Aí assim, ela viu um refrigerante, então ela já pensa, tem um refrigerante na casa da Lara. A Lara falou que não toma refrigerante com açúcar, mas tem. Então ela deve tomar. E isso não pode ficar assim. Eu preciso ir lá perguntar pra ela sobre isso. E aí ela vem aqui, abre a caixinha e mete um... Você não falou que você só tomava sem açúcar? Eu vi 2 com açúcar na sua geladeira. E aí? Nossa, várias coisas me passam na cabeça nessa hora. Do tipo, tá, pode ser que eu resolva tomar um com açúcar, tudo bem? Por você? Ou, tá, pode ser que eu tenha outra pessoa em casa aqui, um neto, pegou e pôs ali. Aceitável pra você? Ou, tá, minha faxineira trouxe. Deixou aí. Tudo bem por você? E o mais importante, que diferença isso faz? Se a resposta fosse, eu tô tomando, o neto tá tomando, a faxineira tá tomando, que diferença isso faz? E aí, como se já não bastasse essa loucura, outra loucura.
loucura. Ué, mas você falou que você não tinha faxineira. Agora você tem? Gente, eu nunca falei que eu não tinha faxineira. Nunca falei que não tenho faxineira. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A coisa sempre foi assim, sempre foi a pessoa me falando, como você cuida da casa sozinha? E eu sempre respondo assim, eu cuido sozinha? Sempre foi assim. A pessoa, como você pode não ter empregada? E eu respondo, eu não tenho empregada? Sempre foi assim. Até que 3, 4 semanas atrás eu resolvi escrever em letras garrafais para que não tivesse mais a confusão desse assunto tão importante. E eu falei, eu tenho alguém que me ajuda 2 vezes por semana. Então, onde tirou que eu não tenho? E por que isso é um problema? E eu tô dizendo isso aqui, gente, porque isso é uma coisa que nós todos temos que melhorar. Nós todos. São 3 coisas, gente, que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente tem que aprender a meditar a informação. Você recebeu a informação? Medita nela. Fica com ela. Pensa sobre ela. Ao receber a informação, você não vai questionar o coleguinha que te falou para ter essa informação sobre por que na vida dele essa informação que você teve agora é diferente. Esquece o coleguinha. A sua vida tá um lixo. Vamos focar na tua. Então, quando você tiver acesso a uma informação, abasteça-se dela. Faça perguntas sobre ela. Não sobre a vida de quem... Isso é a primeira coisa, tá? A segunda coisa, gente, vamos pesar o que realmente importa, porque isso aqui é um canal maravilhoso. É um canal maravilhoso para trocar informações. É um canal fantástico para trocar informações. Será que importa muito mesmo saber se eu tenho uma faxineira, ou se eu tomo um refrigerante, ou se eu... Isso faz muita... Porque eu tô perguntando numa boa mesmo. Porque se é muito interessante, eu a cada dia que passa, eu chego à conclusão de que isso é muito interessante para as pessoas por algum motivo. Mas assim, se isso for muito interessante mesmo, de repente, então a gente muda totalmente o rumo do que a gente está fazendo, tá? Eu não ligo eu realmente me acostumei a ter que responder, a ter que ficar, o pessoal ficar tentando o tempo todo me pegar na mentira. Mas ela falou que ela não tomava, que ela só tomava 0 e tem um ali, né? Mas ela falou não queria casa e agora ela tem uma casa. Sim, gente, as pessoas mudam. A vida muda. Tudo que você fala, que uma coisa você fala num dia, você é assim para o resto da vida com tudo. Sabe, que estranho. E aí a segunda coisa é essa, vamos ver se vale a pena mesmo isso, ou se a gente tem coisas mais legais para perguntar, coisas mais legais para dividir, tá? E a terceira coisa é a mais importante, depois vou dormir, tô indo dormir tarde esses dias, é que eu tenho uma impressão, posso estar errado, mas eu vejo esse movimento todo e eu tenho uma impressão que é o seguinte, eu tenho a impressão de que alguns de vocês, quando me vêm aqui, me colocam num pedestal. Vocês acham que eu sou uma mulher jovem, bonita, interessante, inteligente, que vive num apartamentinho lindo, gatos lindos, tenho um homem maravilhoso do meu lado, amor da minha vida, aí vocês falam, tá vendo? Ela é perfeita. Vocês, não eu. Por mais que eu viva deixando todos os meus piores defeitos aqui, nunca fiz questão de esconder nenhum. Sou grossa, sou estúpida, sou estourada, sou irritadiça, não tem nenhum alecrim dourado aqui, nunca teve. E aí, por mais que eu faça questão de deixar que tem defeitos em mim, muitos, por mais que eu faça questão de deixar, inclusive, claro que tem alguns que eu nem quero arrumar, eu acho que vocês não ouvem isso, então vocês ficam com aquela coisa da perfeição, e aí, vocês que me põem num pedestal ficam tentando me tirar de lá. Então, é me endeusar, e aí depois me tacar pedra para ver se eu sangro, para ver se eu saio daquela posição de endeusamento. Mas quem me pôs lá foi você. E aí é por isso que eu acho que vocês sentem necessidade de ficar olhando para cada coisinha e falando, lá, ó, tá vendo? Falou que não tomava refrigerante com açúcar, mas tem! Sou. Olá. Aí não aguento que vocês põem, não falou que não ia comprar casa? Gente, para.
Porque não é legal isso. Semana passada eu mostrei aqui uns videozinhos da época do Snap. E o pessoal que não é da época do Snap viu e achou o máximo. Falou, nossa, cara, como você era diferente no Snap, como era divertido e tal. E me perguntaram, por que não é mais assim? Eu falei, porque a perda da espontaneidade se dá por isso aqui. Por isso aqui que eu tô vivendo aqui agora, nesse minuto. Vocês estão entendendo por que a gente vai perdendo? Não tem. Se eu não consigo nem abrir minha geladeira pra mostrar outra coisa, sem que alguém repare no que tá na gaveta e pegue isso pra me questionar num negócio em paz, quanto mais se eu fizer uma piada, quanto mais se eu falar alguma coisa assim, quanto mais se eu mostrar. Gente, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês que todo mundo que tem exposição vai concordar comigo. E você que não tem exposição, saiba, é assim. Quando a gente tá com amigos por perto, quando tô só eu e o Neto, às vezes alguém faz uma piada e na hora a gente já fala, nossa, Deus me livre, imagina se o celular tá ligado. Ou alguém fala alguma coisa e a gente fala, pelo amor de Deus, ninguém filmou isso, né? Ou você vai vir e mexe, ver alguém filmando e falando assim, fica tranquilo, gente, vai estar no mudo. Porque não dá pra ouvir nada. Porque qualquer coisa, qualquer piada, qualquer palavra torta, qualquer besteira que alguém fala, o preço que se paga disso aqui é a perda da paz. Então a gente prefere deixar de ser espontâneo, deixar de ser legal, e vir aqui só pra responder pergunta de sim ou não, de isso tá aqui, porque se eu simplesmente for tentar ser leve, ser espontânea, de abrir minha geladeira para pegar um negócio, se eu simplesmente faço isso, e aí rola uma pequena inquisição, se eu simplesmente indico um conteúdo incrível de um colega, e isso me põe numa cadeira para responder perguntas, para responder uma pergunta inquisitória, cara, o que sobra? O que sobra? Sabe o que sobra? Sobra peito, bunda, cabelão, maquiagem. Eu acho essas coisas fantásticas. Eu faria essas coisas numa boa. Tudo que eu faço aqui, que é tutorial de maquiagem, coisa de blogueira, dá muito mais engajamento do que qualquer outra coisa. No fim das contas, o que o povo quer é saber de onde é minha bolsa. De onde é esse brinco? Que cor que é seu esmalte? Que shampoo que você usa? Então, assim, é que eu acho que isso é tão pouco perto do que a gente pode trocar aqui, sabe? Então eu tô falando isso pra vocês darem uma refletida, assim, no jeito. Não é só comigo, não, é com todo mundo. Todo mundo. Esquece, gente, esquece que a gente tem vida pessoal. Que talvez vai ser mais fácil pra vocês. Porque na nossa vida pessoal a gente é contraditório. A gente muda de ideia, a gente troca as coisas, fala que nunca vai fazer um negócio e depois faz. Só que se cada vez que a gente naturalmente trocar de ideia, tiver que parar aqui para explicar, e não é uma vez só. Porque hoje quem assistiu não assistiu ontem. Então assim, eu tô fazendo essa puta explicação aqui, e aí quem vai assistir amanhã não viu. Então assim, imagina eu ter que ficar... Gente, é maçante. Olha que cu esses stories. Maçante. Gente, pega leve com o povo da rede, pega leve. Pega da pessoa o que você quer. Não questiona ela sobre a vida pessoal dela. Não tem porquê. O que você ganha com isso? O que você ganha com isso, gente? Fui abrir o TikTok aqui agora. Gosto de ver vídeo à toa no TikTok. Aí tá todo mundo falando de um cantor que separou. E aí tá o povo lá dando opinião. Dando opinião. Como se as pessoas soubessem o que tá acontecendo lá. Ah, mas ela falou que... Mas ele falou que... Vocês são retardados? Vocês nunca foram casados? Vocês se separaram? Vocês acham mesmo que o que vocês de fora ouviram é o que é? Gente, nós somos adultos. A gente sabe que a gente não tem ideia do que acontece lá. Para com isso. Para de ver a vida pessoal das pessoas. Vê o produto dela, o que ela tem para oferecer de bom. E não o que é falho na pessoa dela.